Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, e celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhe dar os alimentos na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, Jesus nos faz pensarmos numa realidade que talvez poucas vezes pensamos ou nem gostamos de pensar, que é a morte. E como São Francisco gostava de chamá-la Irmã Morte. Porque para os santos essa realidade da morte não os assustava, pelo contrário. A realidade da morte apressava, fazia com que chegasse mais rápido esse encontro deles com o Senhor. Porém, a morte assusta por N motivos. Primeiro, pelo desconhecido, talvez. Outros, quando nós pensamos, se é que pensamos como estamos vivendo, porque o mundo hoje, para o mundo, é como se não houvesse mais a morte, se aqui fosse a eternidade, Que as pessoas juntam, as pessoas vivem como se não tivesse a morte, fosse algo eterno, não. E aqui é uma primeira etapa da nossa vida, essa primeira passagem, até quando nós passamos para a realidade da eternidade, onde sim, após a morte, nós teremos essa realidade eterna, ou na presença de Deus, ou distante de Deus, que seria o céu e o inferno. Mas, se nós tivermos os nossos olhos voltados para o céu, crermos e vivermos essa é a realidade de estarmos preparados para essa visita. Não como medo, não, mas assim como santos. Nesse desejo de encontrar o nosso Senhor, de estarmos preparados. E o que é estar preparado? É estar vigiando, é estar em oração, é estar fazendo bem, é estar se dedicando às coisas de Deus. É como Jesus disse, é estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Essa é a grande dádiva. Sim, precisamos viver nesse mundo, precisamos nos relacionar nesse mundo, precisamos dos bens desse mundo, mas eles não são tudo. Eles não são o nosso tesouro, eles não são o nosso céu. Não, é algo passageiro. Até que nós encontremos com essa realidade. E assim, o santo de hoje, Santo Agostinho, onde ele escreve, no seu livro Confissões, essa vida que ele tinha, desgarrada, distante de Deus no mundo, na bebedeira, nas orgias, esse homem que não tinha essa realidade da vida que viria do céu, mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, através da entrega, como celebrávamos ainda ontem, a memória de Santa Mônica, sua mãe, ele se converte e deixa tudo aquilo que era futilidade, onde ele mesmo vai dizer, tanto tempo te procurei fora de mim e não sabia que estavas dentro de mim. Oh, beleza rara, é isso. Então, muitas vezes procuramos no mundo, procuramos nos bens, procuramos nas pessoas, aquilo que só encontraremos dentro de nós, naquele que habita no mais profundo do nosso ser,
o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos estar vigilantes, estar aguardando a vinda desse Senhor, o esposo que virá nos buscar. E que alegria, né? Imagine a realidade do céu. Um dia estarmos lá na presença, então que possamos viver assim, fazendo bem, porque foi isso que Ele nos pediu, estarmos em vigília, em oração, vivendo o amor, o perdão, a misericórdia, a fidelidade, né? Para que assim como São Francisco de Assis, para que assim também possamos chamá-la Irmã Morte. Não desejando a morte, não, mas estando preparado para que no tempo de Deus, na vontade de Deus, quando ela vier, possamos ter esse encontro maravilhoso. E meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.